Olá, tudo bem? Agora neste vídeo eu vou explicar um pouco mais para você sobre o PDCA. Nessa série de gestão de projetos, bem facilitada que eu quero apresentar para você, eu vou falar de uma ferramenta poderosíssima para ajudar na gestão de projetos, que sejam industriais, dentro de onde você trabalha ou até mesmo na sua casa. Ok? Então vamos lá para esse conteúdo técnico, porém facilitado em modo que mesmo que você não tenha estudado engenharia, algo mais técnico, você vai conseguir entender. Eu vou projetar uma figura, uma montagem aqui de um PDCA, de uma forma bem simplificada para você entender e ter visão do que eu estou falando. Ok? Então vamos lá, eu vou mostrar aqui. Então, para você que não conhece ainda a questão do PDCA, eu quando comecei a fazer engenharia, até então eu não tinha tanto contato com o PDCA. E hoje eu utilizo praticamente frequentemente qualquer tipo de projeto, qualquer tipo de atividade, até que não seja um projeto, seja uma melhoria dentro de um processo, o PDCA também é presente. E aí o que acontece? Olha como ele vai ajudar você no processo. Só um detalhe. Eu tô com essa série Gestão de Projetos aqui no meu canal, então dá uma olhadinha nos outros vídeos, eu te convido, tá? Cada vídeo fala de uma ferramenta e aí com todos os vídeos você consegue montar e ser mais capacitado tecnicamente para gerir um projeto, ok? Então vamos lá. Como você pode observar aqui na imagem, o PDCA ele é um ciclo, né? Então você pode observar aqui, ó, tem a flecha, tá? Que faz um círculo. É um círculo fechado, é um ciclo. E aí esse ciclo eles são compostos por 4 quadrantes: Plan, Do, Check, Action, que traduzindo seria planejar, fazer, checar e agir, ok? Então, cada quadrante a gente fala de steps. Então, o planejamento é o primeiro step de qualquer coisa que você vai fazer, na gestão de projetos ou na melhoria de um processo, qualquer coisa assim. E vamos focar na gestão de projetos, que é o tema, né? O assunto dessa playlist aqui que eu estou construindo. Então, planejar é o primeiro step. O fazer é o segundo, o checar é o terceiro e o agir é o quarto step. Você tem que tomar cuidado porque você não pode sair do planejar e ir direto para o agir. É errado, tá? Tá errado. Vai tropeçar algumas etapas do processo ou não vai conseguir concluir ou vai falir o projeto logo no início, ok? Então, na hora de você construir isso, você precisa seguir esta ordem, ok? Então, fui claro aí. Se caso você tiver dúvida, deixe nos comentários que eu vou estar respondendo alguma dúvida técnica que você deixar, tá bom? Então vamos lá. A questão do planejar, eu coloquei só alguns pontos aqui, né? Localizar problemas, você vai planejar a solução de um problema, a gestão de um projeto, estabelecer planos de ação, ok? Então, se você observar lá, o planejamento é a base. É como construir uma casinha, né? Você precisa preparar o terreno, você precisa enxergar aonde que vai ser posicionada a casa para começar a construir. O PDCA segue aqui meio que a mesma regra. Então, o planejamento envolve todos esses quesitos. O que eu preciso para dar o start inicial? Aqui, ó, estabelecer planos de ação. Quando a gente fala planos de ação, você vai precisar investir, é uma ação, o investimento. Você vai precisar sair da onde você está atualmente. Você vai precisar de um estabelecimento, é um plano de ação. Você vai precisar investir para comprar coisas. Que coisas você vai comprar? É um plano de ação. Por que você está fazendo isso? Para solucionar um problema? Para entender por que aquilo está acontecendo? Ok? Então, a parte de planejamento é muito racional. É pensar o que pode acontecer com todas as variáveis possíveis e imagináveis. Nesse quadrante planejamento, você vai utilizar outras ferramentas associadas,
como brainstorm, que eu já falei aqui, como uma agenda. Uma agenda é uma ferramenta. Um checklist é uma ferramenta, ok? É ter tudo em ordem, um checklist é ter tudo em ordem, aquilo que você precisa executar. Uma agenda são datas pré-estabelecidas para você concluí-las, ok? Dentro daquelas datas pré-estabelecidas por você, ok? Então, o planejamento é a base. Se o planejamento não estiver bem estruturado, você não consegue sair, dar o start inicial, ou você dá o start inicial, mas você vai ter que voltar muitas das vezes para trás, não retomar o ciclo. Daqui a pouco você vai entender por que ciclo, por que tem esse ciclo. Na parte planejamento, você pode colocar dentro de um Excel, você pode colocar dentro de um documento, de Word, de PowerPoint, da onde você quiser, que são os pontos a serem discutidos sobre um planejamento. Você pode estar utilizando uma outra ferramenta associada ao planejamento, uma ferramenta que você já conhece, uma ferramenta que você conheceu aqui no meu canal, pode estar associada ao planejamento. Planejamento é você saber o que você vai executar dentro do seu projeto. Esse é o planejamento. O que eu vou executar, quanto dinheiro eu vou investir e qual que é o período, né? O que eu vou fazer exatamente dentro de um determinado período com um X valor de investimento. Do fazer. Então, eu coloquei aqui, ó, execução do plano, colocar plano em prática. Então, aqui no primeiro quadrante você planejou. Resolveu, decidiu no que você vai melhorar, no que você vai gerir, qual é o projeto que você vai fazer. E aí, dentro disso daí, você vai começar a executar tudo aquilo que você planejou. Ok? Então, é dessa forma que vai acontecer. Veja que está começando a se formar um ciclo. Dentro desse planejamento que você for estabelecendo, você tem também, consequentemente, as atividades, que é colocar o plano em prática. Dentro dessa colocar o plano em prática, não é só executar, mas você tem que estar executando dentro do que foi planejado. Cada passo, cada etapa, cada pessoa envolvida, cada mão de obra envolvida, cada ação que cada um do integrante da equipe, se tiver equipe, vai executar. Feito isso, você tem também ferramentas, Excel, gráficos para começar a analisar. Você pode colocar isso tudo num caderno. A primeira página, planejamento. Principalmente se você estiver fazendo um negócio em casa. A segunda parte é fazer o que você vai fazer que o planejamento te estruturou. O planejamento vai te dar a primeira estrutura. Então, aonde agora eu vou agir? No planejar também, só um ponto importante. É o cronograma. Qual atividade vem primeiro, depois da outra? Ok? Numa linha de tempo. Então, esse primeiro, depois finalizando esse. Se atrasar esse, o que vai acontecer? Então, no fazer, você tem que ter já pensado em todas essas variáveis. O planejar é a parte mais cansativa, mais estruturada, mais densa do PDCA. E quando você estiver executando, né, o fazer, você vai estar checando também. Então, o cheque é verificar o atingimento de metas e acompanhar indicadores, ok? Então, desta forma que você vai estar entendendo se aquilo que você está fazendo está condizendo com o planejado. Então, o checar é simultaneamente com o fazer. Porém, é aqui que você vai começar a entender um pouco mais se está dando certo ou não. Porque aí você vai partir para um outro nível, que é a visão macro do projeto. Você tem que olhar o projeto num todo. Eu falo isso nos meus vídeos, no meu canal, então dá uma olhada lá também. Então, isso daqui, o checar, é você começar a coletar informações se aquilo que você começou a executar realmente estão condizendo com o planejado. Veja que tudo traz uma conexão. É uma ferramenta sensacional. Se você utiliza ela desta forma estruturada, ou se você vai começar a utilizar depois do meu vídeo,
Então vale muito a pena você seguir essas regras que eu estou te falando para você ter um sucesso. Porque se você parte de um, depois meio que vai tropeçando as ordens, não dá certo, ok? Isso é uma ferramenta já de muitos anos que vai fazer a diferença para você. E depois o último são ações corretivas que vão estar influenciando, né, o processo. Então o que acontece? Padronizar e treinar no sucesso. O que seria isso daqui, esses pontos? Seria o seguinte, você planejou, primeiro step. Segundo step, você está executando. Terceiro step, você está checando aquilo que você planejou e executou para ver se realmente está alinhado. E aí você vem com uma ação. De repente essa ação não vai envolver terceiros ou não vai envolver algo externo do projeto. Às vezes é próprio dentro do projeto. Por exemplo, muitos projetos você tem plano A, plano B, plano C. De repente, esse ciclo ele volta a planejar para você complementar um plano B no seu projeto. Então, resumindo, vamos supor que o seu projeto seja único, de um step só, e você vai fazer esse PDCA no seu projeto. Vamos supor que o seu projeto seja vários steps. Primeiro step, segundo step, segunda etapa, terceira etapa, falando em português. Então você tem a primeira etapa, a segunda etapa, a terceira etapa de um projeto, ok? Em cada etapa você pode trazer o ciclo PDCA para que todas as etapas, todos os steps estejam sincronizados. Então o primeiro step, você usou lá, PDCA, ok. Fechou na ação, tá tudo ok? Você viu que dá para dar continuidade? Então vamos para um segundo step. Por exemplo, metas de vendas. Hoje nós vendemos X. É possível vender Y de produtos para atender a demanda? A gente tem tudo isso de material para execução do segunda fase do projeto. Então aí você vai planejar de novo o segundo step, dando sincronismo na primeira etapa. Ok? Então, o PDCA é muito poderoso e se você utilizar de forma correta, você vai conseguir ótimos resultados. Se ficou uma dúvida, por favor, deixe nos comentários e até o próximo vídeo. Obrigado!